Nós estamos falando, então, aqui do nosso 7º encontro, e o capítulo fala qual era o teu impedimento. Ele está na página 35 do livro e 47 do PDF. E ele começa com uma história muito real, né? Falando sobre as crianças. E quando as crianças tinham um certo jogo, traçávamos com giz diversos quadrados na calçada. O parceiro nos tocava para dentro de um desses quadrinhos de giz, e dele não podia sair o prisioneiro enquanto não pagasse determinado preço de resgate. Por que não podia sair o preso da prisão? Quem o prendia lá dentro? Um traço branco de giz, e nada mais. Mas as regras do jogo o obrigavam a se julgar preso, e por isso estava preso. Isso é divertido enquanto não passa de um simples jogo. Joel Goldsmith, nesse capítulo, ele chama atenção exatamente por que nós temos dentro de nós todos esses impedimentos, como ele coloca aqui, né? Então, não conseguimos ser felizes, não conseguimos realizar os nossos sonhos, não conseguimos alcançar os nossos objetivos, porque sempre foi colocado um impedimento. E quando era criança, então isso vem desde criança. Consciente ou inconscientemente, as brincadeiras assim aconteciam, mas que ficavam gravados, né? Em nosso subconsciente, essa questão de ser julgado preso na sua atividade. E como ele coloca, isso é divertido enquanto não passa de um simples jogo. E vem Jesus e pergunta: queres ser curado? Levanta-te, tome o teu leito e vai para casa. E eles se levantaram e andavam, nada os impediam de andar. O Joel Goldsmith, quando ele fazia as curas, ele teve aquele insight, recebeu aquelas energias cósmicas, né? Abertura para utilizar as energias cósmicas, e aí ele começou a fazer a cura. E a cura que ele fazia, o atendimento, não durava mais de 3 minutos. 3 minutos já era muito. E ele achou muito interessante por que as pessoas se curavam tão rápido. O que acontecia? Aí ele começou a pesquisar e viu que exatamente as pessoas estavam dentro de um círculo imaginário, que são as crenças que são impostas desde a nossa infância. Nós tivemos a reunião, a última, né, com a Cristina, e alguns colocaram exatamente isso, que quando a mãe impunha, né, certas regras, e a gente foi aceitando, e deixamos, muitas vezes, de fazer o que a gente gostaria de realizar, né? E ele coloca aqui, chamando a nossa atenção, o Lázaro, né? Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio para fora. O que é que o impedia? As regras do jogo da vida humana. Então, o que ele está chamando a atenção, o que o surpreendeu, que quando ele estava fazendo as curas, passou a fazer as curas, ele percebia que as doenças tinham como origem exatamente um risco de giz. Eles não tinham consistência as doenças, mas só uma questão emocional e psicológica. Por isso que era fácil ele curar. Ele simplesmente apagava, né? Que eu desenhei aqui o risco de giz, né? Ele simplesmente chegava lá naquela pessoa e ia apagando. Simples, com a força da energia que ele tinha. E assim ele ia apagando. E a pessoa voltava a ser saudável. O que chama a atenção nesse trabalho dele é exatamente isso. Ele, de uma maneira muito simplória, ele coloca as suas experiências para que todos possam entender, né? E
nessas experiências, ele percebeu exatamente isso, o quanto na nossa infância, ou na nossa adolescência, nós fomos submetidos, né, a essas regras da vida humana. E aí você tem Paulo, né, que Paulo chega e diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. O que Paulo traz? Traz o discernimento, traz o bom senso. Então, em vez de você impedir as pessoas de fazer o que elas têm que fazer, Paulo veio e ensinou. Falou assim, olha, você tem que dar o direito àquela pessoa de tentar. Você tem que dar o direito àquela pessoa de errar. Você tem que dar o direito àquela pessoa de se aventurar na sua vida. Você não pode tirar esse direito dela. Até porque você está tirando esse direito no seu olhar, na sua visão, na sua lógica, no seu conceito, e muitas vezes não tem nada a ver, né, com o que aquela pessoa realmente precisa. Então ele traz aqui e chama Paulo, né? Paulo, ele foi um dos revolucionários, né, dessa questão das regras do jogo da vida humana. E de start continuarão os homens a sofrer até que apareça alguém e veja que as leis do pecado, da doença, da pobreza são apenas traços de giz e lhes diga em virtude da sua visão espiritual. Qual era o teu impedimento? Então é muito interessante que com por esse caminho, com essa ferramenta, ele curava as pessoas. Ele curava de uma maneira muito simples. E nós já vivemos isso, ou vivemos até hoje isso, né? Quando nós vamos num centro espírita, muitas vezes a pessoa fica lá 10 minutos, 15 minutos, e ela se recupera e sai feliz, né? Da sua cura. Em qualquer... Se vai na igreja, ela assiste à missa, recebe aquelas energias cósmicas, a energia vital, e sai feliz da vida. O único ponto que precisa ressaltar aqui é que nós temos os nossos vícios mentais e logo retornamos com as mesmas doenças. E quando as doenças voltam, elas voltam mais forte. É como você fechar uma mangueira d'água, você dobra a mangueira d'água e impede que a água passe. Mas só que você está acumulando a força dessa água nessa mangueira. Quando você solta a mangueira de novo, ela vem com toda a força. Por isso que cada vez mais fica difícil as pessoas se curarem. Porque elas têm que entender que não é só ir buscar ajuda que resolve o que, porventura, eles precisam. O que eles precisam entender, como o João Goldsmith bate aqui na tecla, eles têm que fazer a parte deles. Se você não fizer a sua parte, cada vez mais, você vai ficando mais doente. Porque a força da doença, ela volta mais forte, porque você tirou o direito dela se manifestar. Quando você tira o direito de alguém, quando você prende alguém e solta, ela sai com a força total, porque ela quer liberdade. Então, quando o João Goldsmith ele coloca aqui a sua cura, ele orientava a todos exatamente desse risco de giz. Isso aqui, na realidade, como ele diz na historinha aqui, pode ser um quadrado, pode ser um círculo, e assim a gente brincava. Né? Eu me lembro, como criança, a gente tinha isso, porque nós não tínhamos a tecnologia, né, que hoje tem. Então, nossas brincadeiras eram exatamente isso aqui. Né? E dentro disso, as pessoas ficavam. E você só tinha liberdade se você pagasse o preço. Né? Era uma brincadeira, mas isso ia devagarzinho minando o nosso emocional, a nossa personalidade, né? E ela ia
tomando conta de nós. Por isso as dificuldades hoje, da gente poder fazer o que nós queremos. E João Goldsmith, ele chama atenção, explica por que ele conseguia curar, além, lógico, do seu potencial energético, né, por uma coisa muito, muito, muito simples. Ele fazia com que as pessoas apagassem seu giz. E como é que ele fazia isso? Buscando a divindade que cada um tem dentro de si. Então, quando nós falamos aqui que o divino está dentro de nós, não está fora de nós, como a cultura ela nos vendeu, né? A cultura ela vendeu, e se a gente for se aprofundar aqui, muitas pessoas se aproveitaram dessa cultura que Deus está lá fora. Porque alguém tinha que trazer Deus até você. E quanto custava isso? Né? Eu vou trazer, não se preocupa que eu vou levar Deus até você. Você paga aqui o nosso dízimo e eu vou te colocar do lado de Deus. E a gente não se esforçava para reconhecer Deus dentro de nós. Não se esforçava para entender que essa força nós já temos. O que nós não temos ainda, né? Essa consciência. A partir do momento que nós temos essa consciência, a doença para de existir. A doença, ela não é mais, ela não tem mais poder em nós. Eu estou falando doença em todos os sentidos. Eu estou falando de doença, muitas vezes a gente fala de doença e a gente tem aquele conceito, né, daquele doente que tem que ir no médico, tem que ir nisso. Não, ele é uma doença, assim, sem limites. Porque quando te impede de você ser quem você é, quem você quer ser, né, já vira uma doença. Quando te impede de você seguir a sua religião, seja ela qual for, você já está fortalecendo uma doença em você. Porque você está travando essa energia. A doença nada mais é que você travar a energia que circula em você. Você trava e ela começa a fazer estrago no seu corpo, porque ela quer passar. A energia passa. E aonde, em vez dela passar no tubo que deveria, ela vai procurar outro tubo e vai fazer estrago. E aí temos a doença. Então, João Goldsmith, ele coloca isso aqui para a gente entender que todos nós podemos nos curar. Todos nós podemos ter uma vida saudável em todos os sentidos. Eu falo saudável financeiro, saudável familiar, saudável social, saudável profissional. Não existe a plenitude, ela não é por partes. A plenitude é um todo. Você é pleno. Você é um ser divino com todas as possibilidades imaginárias que você pode se imaginar. Não podemos mais, na época de hoje, né, deixar que essas regras do jogo da vida humana limitem a nossa existência, porque nós vamos ficar doentes, ou se já não estamos, né? E simplesmente por não acreditar em nós mesmos. Olha que coisa irônica, né? Está em você a cura, e você sai de casa, marca uma consulta, vai até o médico, né? Fica naquela fila, aguentando, e ele vai te dar um remédio químico, que é a inteligência artificial, né? A inteligência artificial hoje faz você durar, ele não faz você ser feliz, ele faz você durar, né? Então, ele resolve o problema, só que você vai ficar eternamente dependente desse remédio, porque você não faz o trabalho que você deveria fazer. E esse remédio, ele tem um tempo. Daqui a pouco, a dosagem, ela não dá mais. Aí você tem que mudar a dosagem. Só que quando você toma esse remédio, ele danifica outra parte do corpo. Então, começa um ciclo vicioso. E as pessoas perguntam, né? Onde é que está Deus que não olha o que está acontecendo comigo? Porque tem
Quem tem que olhar é você. Deus não vai olhar, porque você tem todo o potencial, né? Como ele diz aqui várias vezes, eu cito aqui, né? Lázaro, vem para fora, Lázaro. Para com isso, vai tocar sua vida. É o que ele falou para Lázaro. Lógico, com a potencialidade energética dele, Lázaro, em questões de, diz a história, né? Ele seguiu sua vida. Então, nós temos que tomar muito atento no que pensamos. Nós somos o que pensamos. Se nós pensamos que somos pessoas felizes, assim seremos. Se nós pensamos que somos pessoas tristes, assim seremos. São nossas escolhas. A gente vive as nossas escolhas. Nada mais, nada menos. Não é a sogra, não é o filho, não é o vizinho, não é o colega de trabalho, não é nada. Somos nós mesmos, porque nós criamos essas regras do jogo humano dentro de nós. Fomos nós que criamos isso. Ao acreditar no jogo, nós criamos essas regras dentro de nós. Se formos nós que criamos, como eu falo sempre, nós podemos descriá-la. Só nós podemos descriá-la, porque só nós sabemos como elas foram criadas dentro de nós. É trabalho, né? É olhar tudo isso e falar assim, então, é um risco de giz. Na época que a gente mexia com isso, há uns 50 anos atrás, a gente chegava a colocar um risco, né, em casa, né? E toda hora que a gente olhava o risco, a gente falava assim: você não vai me pegar hoje, você não vai me deixar de ser feliz hoje. São ferramentas, porque a gente tem um mundo tão hipnótico, tão doido, que a gente não presta atenção nisso. A gente vai no nosso dia a dia. E o nosso dia a dia, ele vai. E quando percebemos, e quanto mais doente ficamos, mais alegria para as farmácias, né? Eu falo, nós vamos ser sócios de farmácia. Em vez de usarmos nosso dinheiro para viajar, para passear, para curtir a vida, né? Nós ficamos aí, dando dinheiro para a farmácia. Isso é uma realidade, isso é um fato nos dias de hoje. Então, ele coloca uma coisa muito interessante para a gente sentir um pouco o que é essa regra do jogo da vida humana. Ele contou uma história aqui no livro, né? Imaginamos um terrível pesadelo. Sonhamos estar nadando no mar. A única coisa que que foi necessária para libertar da luta e da morte foi apenas isto: acordar. Quem que já não teve um pesadelo? Aí você acorda e fala assim: Pindamonhangaba, o que está acontecendo aqui? Né? E se você não valorizar o pesadelo, daqui a pouco você vai ver que nada aconteceu. Absolutamente nada aconteceu, a não ser um simples pesadelo. Quem que já não teve um pesadelo? Né? Isso faz parte. Se identifica com alguma coisa, assiste um filme de terror, né? Um filme violento e vai dormir. E vai dormir com todos eles juntos, né? Com o Highlander, Bamba, não sei o quê, tal. Vai lá dormir com eles. Vai ter um pesadelo, né? E aí você acorda e fala assim: meu Deus do céu, como eu perdi meu tempo aqui. Podia estar dormindo, podia estar tendo essa energia revitalizante, e estou aqui no pesadelo. Se você conseguir despertar isso logo que você acorda, ou em seguida, você não vai levar esse pesadelo para frente. Ou então você fica curtindo o dia todo o pesadelo. Você vai ficar o quê? Doente. Vai ficar o quê? Sócio de farmácia. Então veja que a coisa é muito sutil, né? Quantas maneiras, né, que nos pegam sem a gente perceber, para que deixem a gente doente. E doença que não é real, não tem realidade essas doenças. É a mesma coisa que, de repente, você sonhar que você é piloto de Fórmula 1 e
e vai sair com o seu carro, e você sai cantando pneu. Eu vou dizer para vocês, o pneu vai furar, porque os pneus não aguentam. E a gente vai adoecer, porque nós não aguentamos essa energia desses pesadelos. É uma questão de reflexão, né? A gente parar com isso. A gente apagar exatamente o que a gente diz aqui. Vamos apagando isso que embutiram dentro da gente. Experimente isso. Faça um risco. Escolhe um lugar bem visível. Se você não se contentar com risco, faz um quadrado. Se você também não contentar com um quadrado, achar que isso não vai, faz um círculo. E você vai ver como a sua mente ela vai trazer tudo isso para você. Aí você vai falar assim, puxa vida, olha, ninguém me explicou isso. Mas isso faz parte do jogo. Aqui ele coloca é só acordar, hein? Esse estado de percepção imperfeita da realidade, ao estado de percepção imperfeita da realidade, não tem realidade, não tem consistência, né? E do eterno, não raro, é designado nos livros de autorrealização como estado hipnótico. Nós já falamos muito disso, daquelas energias hipnóticas, que você vai se identificando com aquelas ideias, e você passa a vida nisso, passa a vida dando aqui. Aí você passa, aí vai chega lá na frente e fala assim, poxa, o que foi que eu fiz da minha vida? Né? Quantas coisas eu deixei de fazer? Quantas coisas eu deixei de realizar? Quantas coisas eu podia ter me complementado até como ser humano? E esses riscos, que naquela época, e eu digo até hoje, você vê essas crianças jogando videogame de guerra, videogame de violência, prende no... Ué, a única coisa que mudou é que hoje é virtual. Mas o conceito é o mesmo. Eles estão criando dentro deles limitações. Isso é real. Só mudou a tecnologia, né? Antigamente era um giz e hoje a internet que está aí. Então precisamos ver o que essas crianças estão fazendo, né? O que dá limite às crianças ou a nós mesmos. Não é mais questão de ser mal ou bom. É questão de ter bom senso. Como diz aqui Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Esse tem que ser o princípio da nossa vida. Não é que agora, então eu vou fazer tudo, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou atormentar Deus. Não. Presta atenção, porque se você imagina que a maldade, que aspas é feita, vai para o outro, eu vou dizer para vocês, não vai não. Vai ficar com você, porque para você fazer a maldade, você tem que gerar essa energia de maldade dentro de você. É que eu falo, você só dá o que você tem. E a gente não percebe isso. É igual agora, vou fazer um círculo e vou colocar a pessoa lá. Para você fazer esse círculo, você gerou uma energia dentro de você para fazer o círculo. E você está com essa energia também. Então, fazer maldade, eu entendo que não é uma boa coisa, não. Não é inteligente, né? E ele fala da hipnose coletiva. Viver nesses círculos quadrados, isso é motivado pela hipnose coletiva. Então, veja o que vocês assistem, né? Tem tanta coisa interessante junto à televisão, tem, né, pela internet, tem toda coisa educativa, esclarecedora, né, que soma, né? Mas as pessoas gostam de ver coisas violentas, né? E se você gosta da violência, sinto te informar, é que a violência está dentro de você, né? A gente atrai aquilo que somos, né? Então, se você é uma pessoa amorosa, é porque você tem um amor dentro de você.
Isso aí a gente já pode ter um parâmetro do que somos, né? Se somos pessoas bondosas. Uma vez conhecido o modo como opera esse hipnotismo, sabemos porque todo homem cai vítima dos males desse mundo, até que compreenda a natureza desses erros. Ao entender esse risco, esse processo, você já começa, então, a evitá-los. Talvez quando você perceba, você já está dentro do círculo. Mas quando você está dentro do círculo, você vê que é um círculo e você não valoriza. E aí você pode sair do círculo. Olha, simples assim, ó. Um apagador, quem é professor aí, ó, é só pegar né, um apagadorzinho. Olha que coisa legal, ó. Você vai apagando, né? Simples, ó, um apagador. Quantas louças vocês apagaram? Hein, Paulinha? Ei, Lúcia, né? Quantos anos apagando aqui a luzinha, né? E vocês mesmo não se perceberam o quanto vocês poderiam, durante a vida, apagar. Olha que coisa simples. E o que o Joel Goldsmith fazia quando tratava as pessoas? Ele simplesmente apagava. Ele não ensinava religião, ele não ensinava crença, ele não ensinava nada. Ele simplesmente apagava. Com a força energética que ele tinha, ele simplesmente apagava. Olha como é simples a vida, né? A vida não é complicada, né? É só apagar. Olha que lindo. Está tudo branco. E por que não fazemos isso? Por falta, como ele diz aqui, de conhecimento, né? A partir do momento que nós temos essa informação, será, assim, desperdício você não usá-la, porque agora você tem informação. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, mas eu erro, tal, eu não sei porque eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, até você não ter a informação, lhe era permitido. Agora que você tem a informação, você está errado. Como diz assim, absolvido pela ignorância. Pela ignorância, salvo pela ignorância. Agora, você já sabe. Então, quando vocês forem apagar, viu, professoras, né? Ó, assim, ó, com força, falar assim, tchau, valeu, entendeu? Obrigado por tudo, aprendi bastante. Agora, chega, né? E vai viver a vida. Então, é uma oportunidade ímpar das pessoas se curarem. Daqui a pouco vocês vão ver o quanto de remédio vocês estão deixando de comprar, só por entender esse risco. É uma coisa muito interessante. Quantos remédios vocês vão deixar de comprar quando vocês forem no médico, né? E ele vai falar assim, nossa, mas o que você fez? Não vai falar para ele, né? Que ele interna vocês. Mas assim, eu simplesmente resolvi viver minha vida. Nós temos dentro de nós o que nós vamos viver. Já está pré-estabelecido. E nós viemos aqui para ser felizes, ser alegres, sorridentes, sabe? Buscar, arriscar, subir a árvore. Eu vejo a Lúcia lá em cima da árvore, desce da árvore, segura a árvore. Você vê que coisa maravilhosa, né? É gostoso, né? Você arriscar, né? Curtir a vida, né? Isso é bom. O quanto isso está te libertando. Sabe? Você falar assim, por que eu não posso? Por que eu não posso? Né? Eu tenho essa experiência muito grande com a minha dislexia, que eu fui muito ao longo do tempo, né? Exatamente viver esses riscos. Até que um dia eu cheguei, acho que para o meu pai, coitado, eu falei, sabe uma coisa, pai? Tu fica com os riscos aí que eu vou, ó, viver minha vida. E estou aqui, sabe, feliz, contente, alegre, podendo passar isso para vocês, essa experiência para vocês, entendendo o que o João Goldsmith está dizendo aqui. Muito simples. Isso aqui não tem o mundo acadêmico. Você não precisa fazer uma faculdade, você não precisa fazer virar mestre, você não precisa entrar num. Agora, no mundo acadêmico, vocês vão ver muito isso aqui, né?
eles chamam de crenças limitantes. Olha que coisa interessante no mundo acadêmico, né? O que eles reconhecem, né? Que pode ser visões equivocadas da realidade. Olha como o mundo acadêmico, os psicólogos, né? Eles falam sobre exatamente esses riscos. Eles estão na mesma vibe aqui, né? Só, logicamente, a linguagem deles é outra, né? Mas a mesma coisa. Então, o que eles falam? As crenças limitantes. E eles chegam a falar que a crença é uma coisa muito forte dentro daquela pessoa. A crença é a fé, né? Imagina você tentar mudar a fé de uma, de um ser. É muito difícil. E eles colocam aqui o parecer deles, né? Que arrastamos muitas dessas crenças durante a vida, pois são profundas e arraigadas ao psiquismo e que manifestam por meio de pensamentos, sentimentos e atitudes. Olha o paralelo, né? Eles já reconhecem esses riscos e sabem a dificuldade que as pessoas têm em pegar um apagador, vamos chamar de apagador, e só passar assim, ó. Ó, gente, não é fácil. Olha que gostoso. Você vai apagando. E ele, numa linguagem acadêmica, né? Ele é muito forte nisso. Eles falam, olha, nelas pode estar a base do insucesso, por exemplo, a crença da incompetência. Quantos de nós chegaram para nós e falaram assim: você é um incompetente, você não é capaz, você não vai fazer, imagina, você é louco. Quantas vezes nós ouvimos isso e acreditamos nisso? Esse que é o ponto. Agora estamos descobrindo que isso era uma cultura, isso nós não vamos acabar com isso, porque uma linguagem que existe, mas temos o direito divino de pegar o apagador e, ó, que lindo, ó, só apagar. Esse é um direito nosso, independente da crença, independente do que falam, independente. O mundo acadêmico, que são os psicólogos, né? Lá podem estar nesses riscos, podem estar à base do insucesso, por exemplo, a crença da incompetência, que leva ao pensamento como: não sou capaz, não sou inteligente, sou lento, não sirvo para nada. E isso pode ser ainda alimentado por pensamento como: falhar é terrível, vergonhoso. Olha quantas coisas nós ouvimos durante a nossa vida e não nos percebemos que era simplesmente um risco e nada mais. Só que hoje estamos entendendo. O Augusto Smith trouxe exatamente isso. Sabe o que eu faço? Você pega aquela fila, fica lá 6 horas na fila, pega uma senha, vem aqui, eu vou atender você, e você fica 2 minutos aqui comigo, 6 horas na fila, pega uma senha, chuva, sol, em 2 minutos você fica comigo, e o que eu faço? Eu apago o seu risquinho. E você sai contente, feliz, maravilhoso. Só que daqui a pouco você está de novo na fila, porque você não faz o seu trabalho de entender que isso não tem realidade. Isso é inconsistente. Então, é tão inconsistente e não tem realidade que a gente não sabe lidar com isso, né? Porque não tem teoria, né? São fatos. Olha, ele fala assim também, o pessoal acadêmico, né? É importante compreender que a crença é uma hipótese, não um fato. Olha que coisa louca. É uma hipótese e não um fato. É uma hipótese que você está preso dentro do círculo, mas não é um fato. Então, dessa forma, é possível refletir sobre a sua consistência, a importância e consistência. Até eles já reconheceram isso, só que eles falam no mundo acadêmico. Então, você vê, a espiritualidade e o mundo acadêmico, eles estão juntos, mostrando para as pessoas que elas têm o direito de ser felizes. E se existe ainda algum risco em nossas vidas, use um apagador.
Simples assim, sem trauma, sem festa, sem nada. Acorde do pesadelo, né? Quando a gente acorda de um pesadelo, a gente fica meio tonto ainda, tal, mas daqui a pouco você já passa o dia, a gente nem lembra mais do que aconteceu. É um risco. E Joel Goldsmith, por que ele está colocando isso? Porque ele curava exatamente essas pessoas dessa forma. Imagina, 5 horas na fila, ele curava 30 pessoas por dia. Ele começou a curar as pessoas por telefone, porque era tão simples, é tão óbvio, simples assim. Mas, como é uma coisa hipnótica, então a gente cria um vício mental. Eu vou contar uma coisa para vocês, que eu acho que o problema maior é a gente não acreditar em nós mesmos. Esse é o ponto, sabe? A partir do momento que a gente começar a acreditar em nós mesmos, eu acho que nós vamos tirar a lousa daqui, que não vai existir mais rico. Mas acreditar em nós mesmos é muito interessante. Esse é a coisa. Acreditar em você, como eu sempre falo aqui, né? Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Eu falo muito isso, eu falo comigo quando eu acordo de manhã, eu falo, olha, gente, eu sou a pessoa mais importante. E o que vocês querem hoje? Primeiro eu. Aí a gente, vamos ver o resto. Porque eu sou a pessoa mais importante. Se eu não me valorizar, se eu não me reconhecer como uma pessoa divina, quem vai reconhecer? Nós vivemos num mundo de oportunistas. Imagina, nós somos um prato cheio para eles. Né? Na nossa inocência, na nossa mundo de riscos, dois. É falar um negócio aqui, falhar é terrível. Imagina alguém chegar do seu lado, você está tentando alguma coisa e falar assim, olha, falhar é terrível ou vergonhoso. Você continua? Você para. E essas são pessoas maldosas. Nós já falamos de pessoas maldosas. E elas existem. E elas não fazem nem para tirar proveito. Elas fazem porque são maus. Elas curtem, né? Ser maldoso. Né? Esse é o ponto. E ele coloca assim, ó, as crenças limitantes, como eles chamam lá no mundo acadêmico, mais corriqueiras, né? É assim, não tenho tempo, não tenho dinheiro, já é tarde para começar e recomeçar. Né, Paulinha? Né? Então, vamos lá, você tem todo esse potencial, vamos embora. Não vou passar, não vou conseguir, não vou aguentar. Outros são melhores que eu, os outros têm privilégios, sorte que eu não tenho. Olha que coisa absurda. Né? Está bom do jeito que está, não precisa de mais. Nasci pobre e vou morrer pobre. Isso é uma realidade. Isso a gente vê agora. O que é tudo isso? Isso não tem consistência. Isso são só riscos que nós podemos aplicar, porque nós criamos isso. Quer queira, quer não, inocente ou consciente, nós criamos isso. Se nós botamos gente dentro desse risco, nós botamos esse risco em nós também. Então, ó, o trabalho é mais demoradinho, mas tem que ser feito. E Joel Goldsmith, ele fala de uma coisa muito interessante, olha, não demorava mais de 3 minutos, já era perda de tempo para curar as pessoas. Nós temos um exemplo vivo no nosso meio, na nossa convivência, que são centros espíritas, a Umbanda, a igreja, né? Vamos lá para a igreja, a gente tem a hóstia, tem a primeira comunhão, todos os segmentos, não importa o que seja, as filosofias, todos têm o seu momento de apagar o risco. É só nós termos consciência disso. Então, quando vocês forem em algum lugar hoje, seja ele onde for, na missa, no terreiro ou no centro de Umbanda, quando vocês entram assim, você fala assim, vim apagar o risco.
vocês vão ver que maravilha como vocês vão ficar. Eu vim pagar um risco. Dá licença. E vocês vão ver que isso vai dissolvendo, isso vai acabando, isso vai dissolvendo, nós vamos retornando à nossa saúde natural, o nosso equilíbrio emocional natural, nós vamos ver que não falta dinheiro, nós vamos ver que não falta saúde, nós vamos ver realmente quem nós somos. Então, você vê, até no mundo acadêmico, isso aqui é muito forte. Vocês vão encontrar muitas matérias falando exatamente disso, que isso aqui não tem realidade, é simplesmente um risco. Por isso que Joel, nesse capítulo, ele fala isso. Ele não curou doenças, ele apagou riscos. É muito sutil, né? Mas de uma potência, né, infinita. E foi assim que Deus curava as pessoas com seu potencial, né, energético. E simplesmente, eu não encontro em escrituras Deus convencendo ninguém sobre religião. Eu nunca li. Deus cura. Por isso a nossa fé, né, que Deus cura. No Deus cura, nos cura, nos cura, no Deus cura, no cura. O tempo ele vai passando, os médicos vão tomando nosso dinheiro e fica todo mundo contente, todo mundo alegre. Eles vão viajar e a gente fica. Tem que parar com isso. Nós temos o direito de ser feliz. Nós temos o direito de ser alegres e sorridentes. Imagina, nasci pobre, vou morrer pobre. Meu Deus. Então, aqui eu separei, né? É como a gente sempre faz, três ferramentas para que a gente possa, durante a semana, trabalhar. Tem que experienciar, tem que ver se realmente isso funciona, tá? O primeiro é assim, o divino que há em mim, gente. O divino que há em mim me torna invisível aos olhos da maldade física, mental e espiritual. O divino que há em mim, ele me torna invisível aos olhos da maldade física, mental e espiritual. Como diz a nossa querida Palmira, isso é lembrete de porta de geladeira, sabe? É uma coisa que você tem que colocar e todo dia você olha lá e fala assim, olha, o divino, e chama o divino. Olha, a Cris, ela dá risada, eu brigo com eles, eu falo, gente, é assim, ou vocês decidem, ou vocês não decidem, vejo o que vocês querem, porque assim não dá. Eu converso com eles estão aí para isso, né? E eu falo, olha, ou vocês me tornam invisível, ou vou virar Superman aqui, vou ter que brigar com todo mundo aqui, então não sei o quê. E a gente, na brincadeira, a gente vê que realmente isso acontece. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, eu faço o meu melhor. Simples assim. Eu faço o meu melhor. Simples assim. Se para você o meu melhor não é suficiente, o problema é seu. Eu faço o meu melhor. Se eu não estou te contentando, eu vou voltar naquela frase popular: os incomodados que se mudam. Mas eu faço o melhor que eu tenho. E todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. São três ferramentas para vocês trabalharem o resto da vida. Por que eu procuro dar três? Porque o nosso cérebro, ele vicia. Quando o nosso cérebro, ele entender que o divino, ele já vai tornar essas palavras viciantes e não vai ter mais efeito. Aí você muda.
eu faço o meu melhor. E vocês vão ver que, ao passar do tempo, também o nosso cérebro vai se acostumar com essas palavras e vai voltar aos nossos vícios. Por isso que o médico, quando a gente é doente, ele troca o remédio. Ele vai trocando, porque aquele remédio já não faz mais efeito. E vai trocando. Até ele compra uma casa em Miami, ele vai viajar com seu dinheiro e você fica comprando remédio lá. Pense nisso. Um risco de giz. Sejam crianças e ponham um risco aonde vocês acham que vocês circulam mais na casa. E toda hora que você bater o olho lá, fala assim, vamos apagar esse risco. Vamos, chega, vamos acabar esse risco. Vamos ser felizes, porque assim nós viemos, assim seremos, se quisermos, para ter uma vida próspera e edificante. Tudo bem? Eu acho que nós estamos já no horário, o pessoal já está me puxando a orelha aqui. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Eu estava acompanhando a última reunião lá com a Cris. Parabéns a todos, porque é isso aí. O testemunho de vocês nos anima, né, a seguir em frente. Tá bom? Quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Nós estamos abertos aqui, não tem problema não. Eu não quero perguntar, eu quero pedir desculpa aí pelo meu atraso. Ó, Eu perdi a onda. aqui, ó, o teu atraso está aqui, ó. Pois Ó, é, você fez o melhor que você pôde. mas Certo? eu morri. Você fez o melhor que você pôde. Tá Para com bom, isso. obrigada. Não, para com isso. Imagina. Uhum. Aí você, depois que a gente gravar e pôr no ar lá, você assiste. Mas se você chegou agora, você fez. Olha que uma coisa sutil. Você acabou de falar tudo isso e você já está se condenando porque chegou atrasado. Ué, Lúcia, me poupe. Não, mas é querido. porque eu gosto de ver, eu gosto de assistir, de ouvir, É um prazer entendeu? enorme ter todos aí. Imagina, é um prazer enorme. Só que nós não podemos fazer essa. Não. Quantas vezes eu gostaria de estar num lugar e não posso? É verdade. E eu não estou desprezando aqueles que estão lá. Ó, Tá, ó, é o risquinho. Ó, eu vou te dar uma força aqui, ó. Vou te dar uma força aqui. tá, pode apagar aí. Ó, isso, eu estou te dando uma força aqui, tá vendo? Né? Tá bom, Você vê obrigada. como, você vê como uma coisa é tão automática, né? Que a gente já embala de novo. Não, Sim, você entrou na hora certa, no momento certo, para estarmos aqui conosco, tá bom? tá bom, Todos obrigada. nós. Paulinha, fala, minha querida. Eu sempre tenho que falar, né? Eu ia pedir um exemplo de brincadeira, mas não vou pedir. Eu tive um exemplo de brincadeira de criança, mas não vou pedir. Tinha aquela que a gente passava, vocês vão lembrar as meninas, você passava e alguém te fechava assim, você tinha que falar algum poema, alguma coisa assim, lembra dessa brincadeira? Vocês lembram? Esqueci o nome dela, mas na rua, sei lá. Mas aí eu tive uma intuição, eu vou pegar um giz, vou fazer um risco bem grande aqui no meu chão, e todo dia de manhã eu vou apagar ele. Sim, sabe, Tivesse... parabéns. Vou fazer isso. Daqui a pouco eu vou riscar e amanhã cedo eu vou apagar ele. Olha, Paulinha, e se quiserem internar você fala assim, olha, o risco é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Que Certo? vão nada. Eu tô solo, eu posso fazer o que eu quiser. As pessoas gostam de tirar a nossa felicidade. É isso que nós temos que ficar atentos. A felicidade é nossa e só nós sabemos o quanto nós vivemos para tê-la. Né? Então, isso é muito importante. Tá bom? Tem mais alguém que queira se manifestar? Tranquilo? Podemos encerrar na Santa Paz? Então, como sempre, paz na terra aos homens de boa vontade.
Fiquem em paz e até a próxima, tá bom?